Então foram, no total, 10 dias de jejum, 40 dias de jejum parcial e 4 meses de uma campanha de oração pela madrugada. Repitam comigo, os feiticeiros de Faraó faziam os mesmos sinais que Moisés. Sabe quando você sai desnorteado na rua procurando uma igreja aberta que não seja a sua? Para Deus falar com você através de alguém que não te conhece, que não sabe do teu problema? Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês as últimas atualizações da minha relação com a Congregação Cristã no Brasil. Sim, temos atualizações. Bom pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, deixa eu dar um recadinho importante para vocês. Primeiro, se inscreva no canal, tá bom? Pode ser que você esteja assistindo sem se inscrever, dá uma olhadinha aqui, vê se você já está inscrito, se inscreva agora, clica no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos, deixa também o seu like, seu curtir, seu comentário aqui embaixo, tudo isso, todas essas reações que vocês têm com esse vídeo, vai fazer o YouTube entender que o meu canal é importante, vai oferecer para mais pessoas. Outra coisa importante é que eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição e também aqui fixado no primeiro comentário, o link do meu discipulado, tá bom? Jornada da Transformação, onde você tem mais de 30 vídeos, são quase 10 horas de um discipulado em formato de curso, que vai fazer você transformar a sua vida espiritual definitivamente. Você que até hoje não conseguiu ter constância na oração, no jejum, na leitura da palavra, tudo isso é ensinado no Jornada de Transformação e também alguns bônus, como aulas extremamente didáticas de como expulsar demônios, como conseguir a libertação de um familiar, de um ente querido. Você não vai achar nada mais completo na área de discipulado online aqui na internet. Então clica aqui embaixo e conheça a Jornada da Transformação. Bom, gente, para quem ainda não sabe a minha história com a CCB, com a Congregação Cristã no Brasil, eu vou contar aqui rapidamente para vocês, tá bom? Eu nasci na Congregação Cristã e fui criada na doutrina da CCB pelos meus familiares, pela minha avó, que já é falecida, pelo meu avô, que ainda mora comigo. E eu fiz um vídeo alguns anos atrás aqui no canal falando a realidade da Congregação Cristã no Brasil. É o vídeo mais assistido, acho que já tem quase 3 milhões de visualizações, se é que já não bateu essas 3 milhões de visualizações, mas até hoje ele é o vídeo mais assistido do meu canal, onde eu conto toda a minha experiência com a CCB. E ali eu falei uma forma muito real de como é a CCB, porque eu não utilizei de mágoas, eu não falei nada para ofender a CCB, os irmãos da CCB, só falei a verdade. Então eu coloquei lá todas as qualidades que eu percebi, né, nessa minha vivência na congregação, e também coloquei os defeitos que eu vivi também, que eu sofri na pele, os defeitos da Congregação Cristã no Brasil. Então ele é um vídeo muito realista, sabe, muito imparcial. Eu não tenho absolutamente nada contra a CCB, ao contrário, é uma denominação que eu amo muito, eu tenho uma memória afetiva muito forte com a CCB, então foi um vídeo muito real. Se você não assistiu, que eu acho difícil, porque eu acho que todo mundo que tá nesse canal já assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui também embaixo na descrição, falando a respeito da minha passagem na minha infância, na minha adolescência com a Congregação Cristã no Brasil. Mas como vocês já viram aí no título do vídeo, será que eu voltei para a CCB? Será que eu abandonei a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e voltei para a CCB? E sim, pessoal, eu estive na CCB durante alguns cultos, eu voltei a frequentar a CCB com mais assiduidade desde novembro do ano passado, mas eu não abandonei a minha igreja, Assembleia de Deus, porque vocês vão ficar impactados com o que Deus falou comigo através dessas visitas que eu fiz na CCB. Como eu já falei aqui, a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja que eu amo muito, não considero como uma seita. Eu acho que eles têm defeitos sim, mas não são defeitos que transformam eles numa seita, tá? São defeitos da mesma forma como a Assembleia de Deus tem muitos defeitos, como a Renascer tem defeitos, como a Batista tem defeitos, todas as denominações têm defeitos justamente porque elas são formadas por homens, né? E os homens são falhos, são limitados, e por conta disso essas denominações acabam apresentando esses defeitos de conduta, são defeitos de conduta de homens. Mas eu não considero a CCB uma seita, eu amo muito a Congregação Cristã no Brasil e acredito que as outras denominações tinham algumas coisas a aprender com eles, né? Da mesma forma que eles poderiam aprender algumas coisas com as outras denominações. Eles também têm algumas peculiaridades que a gente só encontra lá e que deveria ser, sim, um exemplo para cristãos de outras denominações. Uma dessas qualidades da CCB é a questão da palavra de Deus. No momento em que a palavra de Deus ela é pregada na congregação, eles não têm por costume
preparar uma palavra para ser pregada na hora do culto. Isso não existe lá, um pregador saber que vai pregar na hora do culto, ou ele separar uma palavra, estudar a respeito dessa palavra. Isso não existe. A palavra, o momento da palavra na congregação cristã no Brasil é um momento onde eles ficam inteiramente na dispensação do Espírito Santo revelar essa palavra. Tem a pessoa que vai pregar, a gente sabe durante o culto. A gente só vai saber a pessoa que vai pregar na hora do momento da palavra. E essa pessoa pode ser qualquer pessoa, contanto que seja homem, que tenha liberdade na igreja, né? Que esteja em plena comunhão com a igreja. Muito interessante porque chega o momento da palavra, eles ficam em comunhão, todo mundo quieto na igreja, todo mundo glorificando, dando glória a Deus, aleluia, falando com Deus, pedindo que Ele revele a palavra, todo mundo em comunhão ali naquele momento, mas em silêncio, esperando que a palavra seja revelada. E aí o homem que está ali na direção do culto, né, que geralmente é o dirigente, né, do culto, o cooperador no caso, ou o ancião, a pessoa que está na direção do culto, se ele não tiver sentindo no coração dele o texto que ele vai ler e a palavra que ele vai pregar, ele começa a oferecer para os irmãos que estão embaixo, né? Ele começa a perguntar: o senhor está sentindo a palavra? Está com a palavra? Está com a palavra? Ele fica oferecendo aquela oportunidade. E ali qualquer um daqueles irmãos podem se levantar com a revelação da palavra. E a palavra geralmente é muito revelada, tá? Apesar deles não terem o costume de estudar a Bíblia profundamente, eles têm sim o costume de ler a palavra em casa, né? A minha avó, que é da congregação, ela lia a Bíblia todos os dias. Eu vou também, de vez em quando eu pego ele lendo as escrituras ali na casa dele, mas estudar a palavra, sabe? Fazer comparação entre o que está escrito no original, procurando um entendimento histórico, cultural daquele texto que a gente está lendo, isso eles realmente não são ensinados a fazer, né? Não existe escola dominical, livros auxiliares para que você entenda o que o texto está querendo dizer. Mas eles fazem a leitura da palavra sim, eles têm conhecimento, porque o Espírito Santo não ia conseguir revelar o texto que deve ser lido se eles já não tivessem lido esse texto alguma vez na vida deles. Então, sim, eles têm o costume de ler a palavra de Deus. Geralmente, nesse momento, Deus ele revela o texto para um desses servos que estão ali, e esse texto ele é lido, e a partir daí, provavelmente esse texto não vai ser pregado de forma instrutiva do que quer dizer o texto, do contexto histórico, cultural, não. Eles já vão direto para uma palavra revelada. Eles vão lendo o texto da Bíblia e vão revelando aquilo que Deus quer falar para a igreja naquela noite. E geralmente essa palavra é muito, mas muito especial, muito revelada mesmo. Eu mesma já passei por várias experiências, né, durante o tempo em que eu vivi na congregação cristã no Brasil, vendo Deus falar coisas muito específicas, muito profundas dentro da palavra, uma palavra realmente revelada a respeito daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está buscando. O crente da congregação cristã no Brasil, ele costuma buscar a palavra para tudo, sabe? Se ele quer mudar de emprego, ele busca a palavra. Se ele quer mudar de casa, de cidade, ele busca a palavra, e Deus ele dá a resposta através da palavra. Isso eu realmente já vivi, foi a experiência que eu tive lá na CCB, sabe? De Deus falar: olha, tem alguém aqui hoje que está buscando orientação para mudar de cidade, Deus manda te dizer que não é tempo. Ou Deus está falando para alguém que ele vai te mudar de emprego, que ele vai te dar um filho, que ele vai recolher alguém, sabe? Eu já passei por essa experiência de sair na palavra de Deus, que Deus ia recolher uma rosa do seu jardim, e aí toda a igreja já ficava naquele temor de alguém vai morrer. E de fato, passava alguns dias, Deus recolhia alguém. Então lá existe sim uma palavra muito revelada na hora do culto. E o que aconteceu foi que em novembro de 2024, novembro do ano passado, eu passei por um problema familiar, algo muito grave dentro da minha casa, dentro da minha família. Não vou dizer aqui o que era, porque não diz respeito a mim, diz respeito a outra pessoa da minha família, mas era algo muito grave, que preocupou muito a gente. Eu e meu esposo, nós entramos numa batalha espiritual terrível em novembro de 2024, e eu tive que colocar em prática tudo que eu ensino vocês aqui, sobre batalha espiritual, sobre jejum, sobre oração. Eu coloquei tudo em prática. Eu anotei aqui para vocês terem uma ideia. Durante esse processo, eu fiz 10 dias de jejum total, né? Foram 3 dias, depois 1 dia, depois mais 3 dias. Então foram, no total, 10 dias de jejum total, 40 dias de jejum parcial e 4 meses de uma campanha de oração pela madrugada às 3 da manhã, eu e meu esposo, onde a gente se levantava às 3 da manhã e a gente orava. E depois da oração a gente profetizava a vitória, a gente profetizava a bênção sobre aquilo que a gente estava precisando.
E depois a gente lia o Salmo 91 e íamos dormir. Isso foi por 4 meses, essa campanha. Então não foi fácil, foi algo muito terrível. Só estou mostrando esses números para que vocês entendam o tamanho da aflição do nosso coração, o tamanho da prova, o tamanho da luta, da batalha espiritual que a gente enfrentou. E durante todo esse processo, eu só queria uma palavra. Eu sabia que o que eu estava pedindo para Deus, o que eu estava orando, era da vontade de Deus. Está na palavra, que é da vontade dele. Então eu orava a palavra, eu tinha certeza que eu podia alcançar essa vitória. Porém, eu não tinha uma palavra rema, né, que a gente chama, uma palavra revelada, uma palavra específica, uma profecia. Eu não tinha nenhuma profecia, nenhuma palavra específica da parte de Deus que dizia assim, eu vou fazer, eu vou realizar esse milagre. Então eu, buscando nessa angústia, né, nessa aflição terrível, eu só queria uma palavra. Eu falava, Senhor, por vários momentos, eu falava, Senhor, pode ser que o Senhor demore a fazer, pode ser que esse milagre demore muito a chegar, a se realizar, mas eu queria só uma palavra, porque eu sei que se o Senhor me der uma palavra, eu paro com a minha angústia, sabe? Eu vou continuar orando, vou continuar jejuando, mas não com essa aflição. Eu precisava de uma palavra específica dizendo, eu estou vendo a tua luta, eu estou vendo a tua guerra e eu vou te dar vitória. Era só isso que eu precisava, uma palavra. Ou seja, teve um momento dessa luta que eu estava tão cansada espiritualmente que eu falava, Senhor, pode ser que o Senhor não vá fazer isso agora, mas eu preciso de uma palavra para acalmar o meu coração, para que eu entenda que o Senhor vai fazer. Eu tenho muita fé na palavra de Deus, mas muita fé. Vocês não têm ideia da fé que eu tenho. Eu costumo dizer que quando Deus te diz que Ele vai te dar um filho, você pode começar a comprar as roupinhas, começa a comprar fralda, porque depois vai ficar difícil. Fralda tá cara, você vai ter que comprar tudo de uma vez. Começa a se preparar, sabe? Se Deus falar pra você que Ele vai te dar uma casa, já começa a comprar as cortinas, os quadros, porque eu tenho certeza que se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu tenho tanta experiência com Deus, de Deus falar algo pra mim e cumprir, que eu não tenho dúvida no meu coração. Que quando Deus fala, Deus cumpre. Mas uma pausa, tá? Pra você ter essa fé, você precisa reconhecer a voz de Deus. Isso é importante falar porque nós estamos num tempo onde tem muito falso profeta. Falso profeta sempre teve, sempre existiu desde a antiguidade, desde o Velho Testamento, tá? Mas hoje em dia nós estamos naquele momento da palavra onde Jesus disse que nos fins dos tempos muitos diriam, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está lá. E que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque os falsos profetas, eles se levantam com sinais e maravilhas, tá? Falso profeta que profetiza coisa que não tem nada a ver, gente, isso é fácil. Você bate o olho e você fala, nossa, não tem nada a ver, tá na carne. Mas o pior não são esses. O pior são os falsos profetas que se utilizam de sinais, maravilhas, espírito de adivinhação. Então, se você não tiver uma intimidade, um relacionamento com Deus, é por isso que eu falo para vocês a respeito da oração. Oração diária de pelo menos 1 hora ao dia, para você ter um mínimo de intimidade, de relacionamento com Jesus. Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então eu ouço assim muitos profetas, hoje em dia tem profeta de tudo quanto é tipo, e eles revelam seu nome, eles revelam seu CPF, seu endereço, revelam tudo se deixar. Curam pessoas, faz cego ver, faz mudo falar, sinais e maravilhas. Repitam comigo, os feiticeiros de Faraó faziam os mesmos sinais que Moisés. Tá entendendo? Lá no Velho Testamento, quando Moisés foi até Faraó com sinais para mostrar que ele estava com Deus, Faraó chamou os feiticeiros dele e eles fizeram os mesmos sinais. Então, sinais, maravilhas, não é prova de que é Deus. Vocês precisam parar de ser tão afetados, tão emocionados assim. Tem gente que se o anticristo ressuscitar, ele vai dizer que o anticristo é o Messias. Porque a Bíblia diz que o anticristo vai morrer e vai ressuscitar. E aí? Tem crente que vai achar que ele é o Messias, porque viu ressuscitar. É de Deus, não é possível um sinal, uma maravilha dessa. Então, neste tempo, o que a gente precisa? Qual que é a única coisa que você precisa? É ter um relacionamento, uma intimidade com Jesus. Você precisa orar todos os dias. Dentro desse meu discipulado, Jornada de Transformação, eu te ensino a orar todos os dias com constância por pelo menos 1 hora por dia. E isso gera em mim uma intimidade que eu não consigo explicar para vocês. Eu não consigo explicar para vocês. Mas está escrito, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito. Esse entendimento, esse discernimento de espírito, você só consegue com relacionamento com Deus. Neste tempo onde existem muitas falsas profecias, muitos falsos profetas estão convencendo multidões, eu só queria ouvir uma palavra de Deus, porque eu conheço a voz de Deus. E todas as vezes que Deus falou comigo, Ele cumpriu. Nenhuma Ele deixou de cumprir. Ele cumpriu tudo.
E eu falei, Senhor, eu preciso só de uma palavra. Se o Senhor falar para mim, eu vou fazer, acalma o teu coração, acabou. Eu vou acalmar o meu coração, eu vou só aguardar o Senhor fazer. Mas eu não tinha essa palavra. Isso que me angustiava demais, isso que me afligia. Eu não tinha uma certeza de que Deus tinha me aprovado naquela batalha, que Deus tinha se levantado do trono e falado, vou te dar vitória. Eu não tinha essa certeza. E aí, por causa dessa minha memória afetiva com a Congregação Cristã no Brasil, eu pensei, eu preciso ir lá e Deus vai falar comigo lá. Sabe quando você sai desnorteado na rua procurando uma igreja aberta que não seja a sua? Para Deus falar com você através de alguém que não te conhece, que não sabe do teu problema? Eu acho que todo crente já passou por isso. Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. Mas é muito forte. Às vezes a luta é tão grande que você sai desnorteado, procurando Deus em alguma porta que não seja a tua igreja. Você quer uma palavra da parte de Deus de alguém que não conhece a tua história, que não conhece a tua vida. E aí, geralmente, a gente procura o quê? Deus é amor e Congregação Cristã no Brasil. E eu fui na Congregação Cristã. E não foi uma vez só não, gente. Fui vários cultos. Vários cultos. Fui sozinha, fui com meu marido, fui com a minha filha, fui com a minha outra filha, fui com as duas filhas juntos. Nós fomos em vários cultos da congregação procurando essa palavra. E em nenhum momento, eu tenho certeza que Deus falou com meu esposo, eu tenho certeza que Deus falou com a minha filha, com a minha outra filha, mas comigo, a respeito daquele problema que eu estava passando, Deus não falou nada. E eu tenho certeza que Deus fala ali, tá bom? Não é que isso abalou minha fé e, será que Deus fala na congregação? Não, eu tenho certeza que Deus fala na congregação. Só que ele decidiu não falar comigo a respeito desse assunto lá. Foi em vão eu ter ido? Não foi em vão, foi maravilhoso eu ter ido. Porque, primeiro, eu pude apresentar para as minhas filhas, que já são adultas, né? Eu tenho uma filha de 21 e uma de 22, se não me engano. Eu pude apresentar para elas a Congregação Cristã no Brasil, que eu tanto falei a vida toda para elas. Eu pude levá-las, eu pude colocar o véu na cabecinha delas, levá-las para o culto e elas ficaram totalmente impactadas. Eu tenho certeza que elas amaram. A minha filha Rebeca tem o véu até hoje lá e se bobear, uma hora ou outra ela aparece na Congregação Cristã. Porque o culto da Congregação Cristã é maravilhoso, Deus está presente, houve manifestação de línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, e minhas filhas puderam ver tudo aquilo, puderam sentir e dizer, realmente, é uma igreja cristã e é uma igreja pentecostal, não é uma seita, como falam por aí. O meu esposo, eu lembro que a gente foi fazer uma viagem de casal para uma cabana no meio do nada, acho que foi em Monte Verde, e aí nós fomos lá numa congregação, a gente viu que tinha uma congregação, vamos lá hoje no culto? Vamos. E aí nós chegamos meia hora antes do culto. Meia hora antes do culto. E não era a primeira vez que meu esposo estava indo, ele já tinha ido comigo algumas outras vezes, né, durante esse tempo todo, mas naquele dia a gente teve a oportunidade de chegar meia hora antes. E aí ele viu a igreja chegando meia hora antes e ficando em comunhão. Sabe que é você não ver as pessoas andando, conversando, rindo, fofocando uma com a outra? Não. Todo mundo chega meia hora antes do culto, já começam a chegar os crentes. E eles vão se sentando, colocando o véu e ficando em comunhão, glória a Deus, aleluia, sabe? Já sentindo a presença de Deus, já se conectando com Deus, já orando no seu coração, sabe? Não tem a bagunça que é nas nossas igrejas, gente. Quem é da Assembleia sabe, você chega na igreja, quando o pastor fala amém para começar, às vezes ele precisa repreender a igreja. Pessoal, o culto já começou. Quantas vezes meu pastor já teve que falar isso? Gente, o culto já começou. Porque as pessoas chegam e elas querem se cumprimentar e elas querem falar, elas não fazem diferença do local onde elas estão. E na congregação cristã a reverência é muito grande, muito grande. E meu marido ficou impactado de saber que meia hora antes do culto já tem uma organista lá tocando bem lentinho, sozinha alguns hinos, né? E é geralmente a organista auxiliar, não é a oficial. Ela está aprendendo, então ela fica ali tocando bem baixinho, bem lentinho os hinos. E as pessoas já vão chegando, já vão colocando o véu, já vão entrando em comunhão, já vão ligando o seu pensamento a Deus. Isso é algo que a gente devia copiar deles. Nós deveríamos copiar essa reverência que eles têm dentro do templo, dentro da casa de Deus. Então, apesar de Deus não falar comigo aquele assunto que eu precisava ouvir durante essas visitas que eu fiz na congregação, não foi em vão. Acho que foi muito bom durante esse tempo a gente ir em alguns cultos da congregação, a gente continuou, lógico, frequentando os nossos cultos, a nossa igreja, porque a gente tem responsabilidade, a gente tem ministério dentro da nossa igreja, então com certeza a gente não faltou nas nossas obrigações da nossa igreja. Mas em momentos que a gente estava viajando, ou em dias que não tinha culto na minha igreja, eu fui no da congregação
e não foi em vão, foi maravilhoso. Pretendo voltar várias vezes. Inclusive, eu tenho participado até de alguns cultos em casa com meu avô, às quartas-feiras, onde ele assiste o culto online, porque infelizmente meu avô, ele gosta do culto online, gente. Ele pegou o culto online e ele não vai na igreja. A coisa mais difícil é você fazer meu avô sair da igreja. Eu fico pegando no pé dele. João, vai para a igreja, os irmãos precisam te ver, os irmãos precisam saber que você está em comunhão. Mas a facilidade do culto online, na quarta-feira, tem segurado o bichinho em casa. E aí, de vez em quando, eu vou lá na quarta-feira, sento com ele no sofá, ponho meu véu e participo do culto com ele. Ele ama, ele fica super feliz e eu gosto de fazer isso de vez em quando. Agora, e o final da história, irmã Kelly? O que aconteceu? Você teve a palavra de Deus ou não teve a palavra de Deus? Deus te deu a vitória ou não te deu a vitória no que você estava buscando? Gente, Deus desceu na terra. É isso que eu preciso falar para vocês. Deus, ele desceu na terra e ele me deu uma palavra dentro da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Em janeiro, Deus usou um profeta de fora, alguém que não me conhecia, que não sabia da minha história, um homem que veio convidado de fora para um culto de missões. E a igreja ficou assim, ó, impactada com a forma como Deus usou ele para falar comigo. Deus falou tudo. E Deus falou para mim assim, eu vou fazer. Eu tenho ouvido as suas orações, as suas lágrimas não têm caído no chão, eu vi o teu Natal, eu vi o teu Ano Novo e eu vou fazer. Eu vou restaurar, eu vou fazer um milagre que você está me pedindo. Deus me deu a palavra. Na minha igreja. Olha que coisa. Eu comecei a procurar, buscar, desesperada, eu preciso ouvir alguém, eu preciso, Deus é amor, eu preciso ir na congregação, eu preciso ir em qualquer lugar que Deus fale comigo, que Ele está ouvindo as minhas orações, que Ele vai me dar resposta. E Deus, Ele simplesmente fez isso dentro da minha igreja. Naquele dia que Deus falou comigo, já era janeiro, né? Já era, acho que janeiro ou fevereiro, não me lembro. Mas naquele dia que Deus falou comigo, meu coração se acalmou. Eu tinha certeza que Deus ia fazer. E não contente, quando chegou o retiro de carnaval, eu fui até Bragança Paulista no retiro de carnaval da minha filha casada, que mora lá. E Deus falou de novo. Deus usou outro profeta, que também é de São Paulo, que também não sabe nada da minha vida. E Deus me falou de novo. Deus me deu outra palavra profética muito impactante. Algo que só Deus pode fazer. Falar o que está oculto, o que está escondido no teu coração. Né? Deus, quando Ele fala com a gente, Ele fala com detalhes. Ele fala de detalhes que ninguém sabe. Ele toca nesses detalhes para você saber que Ele é Deus. O resultado foi vitória. Deus me deu vitória naquilo que eu estava buscando. Deus nos deu vitória naquela batalha espiritual. Eu e meu esposo, a gente pôde terminar a nossa campanha. Vamos terminar a campanha. Deus realizou aquilo que a gente estava buscando. Terminamos a campanha. Ainda tem um voto para pagar, porque eu fiz um voto a Deus que eu ia fazer um culto de 24 horas de louvor. E eu vou pagar esse voto. E se você quiser acompanhar, provavelmente eu vou estar postando lá no meu Instagram, onde eu posto tudo com mais detalhes do dia a dia. Então eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que você tenha entendido que Deus fala. Deus tem boca e fala. A palavra do Senhor diz que Ele é vivo, tem boca, fala e cumpre tudo que fala. Só que Ele não fala só na congregação cristã. Ele não fala só na Deus é Amor. Não, Ele fala aonde existe alguém esperando ouvir a sua voz. Aonde tem alguém que está falando com Ele. Ele responde. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, clica aqui no sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E procure também nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial, que eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!